Bom dia, boa tarde, boa noite. Não sei que hora você está vendo esse vídeo. E senhores, vocês se lembram quando foi a última vez que vocês questionaram alguma coisa? Faz uma hora, um dia, uma semana, um mês, um ano? No vídeo de hoje eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Eu gostaria de falar sobre o dom do questionamento, o dom da curiosidade. Eu acredito que a única forma da gente entender nós mesmos e o mundo é através do questionamento. A gente não vai entender por completo, mas a gente pode entender um pouquinho mais. E ao falar isso, algumas pessoas vão pensar que eu estou tentando pagar de filósofo de boteco e coisa do tipo, mas não. Para pra pensar quando você é criança, ou para pra pensar numa criança que está aí vivendo o mundo. Toda criança tem aquela fase de perguntar sobre tudo. Por que o céu é azul? Por que a água é azul? Por que a gente tem que beber água? O que é oxigênio? O que é um planeta? O que é morte? O nosso entendimento do mundo começa a partir dessa fase, sabe? Da gente observar e ficar, mas por quê? Por que aquilo existe? Como aquilo existe? E tipo, eu lembro de ouvir de adolescentes, né, na época da escola, que achavam chato crianças que ficavam perguntando toda hora sobre tudo, sabe? Falando que criança chata não fica quieta, fica toda hora questionando as coisas e não sei o quê. E existem pessoas que cortam essa fase das crianças pela raiz, né? Existe pai que fica bravo, mãe que fica brava e não incentiva aquela curiosidade. Claro que crianças às vezes fazem perguntas absurdas sem saber que são absurdas e fazem perguntas que nós mesmo adultos não conseguimos responder. Então é normal que a gente queira cortar, sabe? Queira, não, fica quietinho no seu canto, toma aí um celular, toma aí um tablet, toma aí um Todd, sei lá, mas para de perguntar, para. Só que a gente acaba esquecendo do quão belo é isso, sabe? Do quão belo é um ser tentando entender o mundo. E conforme a gente vai crescendo, a gente vai obtendo certas respostas, né? Com a nossa vivência no mundo social, a gente vai entendendo um pouquinho mais do que é o mundo, do que é o ser humano, do que são os sentimentos, do porquê a escola funciona como funciona, do porquê o sistema que vivemos funciona como funciona. A gente não entende por completo, mas a gente entende o suficiente para parar de questionar. E eu nem tô falando de alienação, nem tô falando que, tipo, o sistema e as elites estão tentando te controlar e te impedir de questionar. Não, não é isso, sabe? Tipo, a gente só vai deixando de lado. Porque a gente pensa que já tem respostas o suficiente. E quando somos confrontados com uma incerteza, com uma confusão, a gente não para pra questionar e se aprofundar no questionamento. A gente só aceita que não sabe o que é aquilo e vida que segue. Com essa introdução meio arrastada, acho que a gente já pode entrar nos pontos que eu gostaria de entrar. Mesmo depois de adulto, eu acredito que você deve continuar questionando. Você nunca terá todas as respostas, mas algumas delas você conseguirá. É importante que a gente carregue com nós o questionamento de uma coisa para que lá na frente a gente ache a resposta. Então quando a gente olha para uma pessoa e se pergunta, nossa, por que essa pessoa age assim? Por que esse grupo de pessoas age assim? A gente não vai ter uma resposta instantânea. Mas podemos ir atrás. Por que o ser humano é desse jeito? Por que o ser humano é tão impulsivo? Por que o ser humano é tão agressivo? Por que o ser humano é violento? São perguntas que dá pra gente chegar numa resposta simples até que rápido. Mas também são perguntas que a gente sabe que dá pra se aprofundar. De certa forma é meio triste saber que nunca entenderemos 100% do mundo, 100% do que é o ser humano, mas existem seres humanos que dedicam a vida deles, que dedicaram, né? Séculos atrás os caras estavam lá dedicando a vida deles a tentar responder alguma dessas questões. E nenhum deles chegou numa conclusão certa, sabe? Então existe um velho barbudo que decidiu que o ser humano é violento por causa de X, e outro velho barbudo que 200 anos depois falou que o velho de antes estava errado e que na verdade o ser humano é violento por causa de Y. E nós no presente podemos ver a visão dos dois e decidir se é X ou Y, ou se na verdade é Z. Um bom tempo atrás eu parei para ler Brevidade da Vida, de Sêneca. Eu confesso que eu não li inteiro, mas eu lembro de ler cada página, parar uns 10, 20 minutos e ficar, caralho. Depois eu li outra página, parava mais 10, 20 minutos e ficava, caralho. Porque, tipo, era muito absurdo, sabe? Cada frasezinha que eu lia, eu ficava abismado, porque era uma pessoa de séculos atrás que falava sobre questões que a gente pensa até hoje em dia. Sabe?
E era muito doido, tipo, ver ele tentando responder essas questões que prova que a gente nunca terá a resposta certa pra nada nessa vida. Então, de novo, você nunca terá todas as respostas do mundo, mas você pode carregar consigo todas as questões do mundo. E você permitindo carregar essas questões de por que o ser humano age de um jeito, de por que eu ajo de um jeito, a gente tá aberto a ouvir respostas, possíveis respostas, em livros, vídeos, conversas com outras pessoas, né? Porque, tipo, eu acho que nenhuma questão é tão profunda que você não possa conversar com seu pai, com sua mãe, com seu irmão, com seu primo, com seu amigo, sabe? É claro que a maioria das pessoas não são letradas o suficiente pra falar com profundidade sobre a brevidade da vida, mas é tão gostoso questionar e tentar encontrar resposta na presença de outras pessoas, sabe? Ouvir de outras pessoas. E talvez esse vídeo esteja meio confuso, mas eu acho que, de verdade, a única forma da gente entender um pouquinho mais sobre o mundo é questionando, sabe? É olhando pra tudo e se perguntando por quê. Por que a maçã da árvore cai no chão? Por que a madeira é amarela? Por que a outra madeira é marrom? Por que essa madeira é mais avermelhada? Por que a água flui? Por que o nariz humano existe? Você não precisa ir atrás de cada uma dessas respostas, mas se permita para que quando surja o assunto do porquê a água flui, você vai estar aberto a escutar e a entender, e talvez sirva de alguma coisa você saber por que a água flui do jeito que ela flui. O meu ponto com isso é que conforme a gente vai crescendo, a gente vai deixando de lado, a gente deixa de se importar. Sabe? Tipo, por que eu quero saber que a água flui, cara? Eu tenho que pagar a conta no fim do mês, tá ligado? De pouco me importa qual o motivo da existência do nariz do ser humano. Eu tenho uma treta pra resolver com um amigo, sabe? E com isso a gente vai deixando de lado o entendimento do mundo, porque a gente acredita que já sabe o suficiente. Dito isso, eu acho que mais importante ainda é você parar pra questionar a si mesmo, questionar suas ações e seus sentimentos. Porque nós somos pessoas confusas, todos nós somos. É confuso você tentar entender o outro e também é confuso você tentar entender a si mesmo. Mas você só conseguirá saber um pouquinho mais de si questionando. Sabe, você reparando nas suas ações e se perguntando, nossa, por que eu agi assim? Por que eu me fechei? Por que eu fui mais grosso? Você, provavelmente por não ser uma pessoa formada em psicologia ou neurociência, essas paradas e tal, você não vai saber responder com exatidão, é por causa de tal químico no cérebro, é por causa desse trauma aqui do passado. Não, talvez você não consiga chegar nessa conclusão. Mas você pode pensar, pô, tá, eu fiquei agressivo assim por causa de uma situação passada. E essa situação passada me causa frustração. E essa frustração me causa ansiedade. Quando eu fico ansioso, eu tremo. E eu tento calar essa ansiedade explodindo. Sabe, tô só jogando no ar aqui palavras. E o que eu posso fazer diante disso? Agora que eu entendo que eu tomei tal atitude por causa de tal sentimento e que eu tenho tal sentimento por causa de tal situação, o que eu posso fazer? Deixa eu conversar com um amigo. Deixa eu conversar com meu pai, com a minha mãe, com meu irmão, com meu primo, com a minha prima. Deixa eu tirar do meu peito agora. Deixa eu pegar esse questionamento que eu desenvolvi e levar para outra pessoa que está disposta a ouvir, né, uma pessoa disposta a ouvir, para que ela me ajude a desembaraçar isso. De novo, só com questionamento a gente conseguirá entender um pouco mais sobre nós e sobre os outros, né? Porque quando a gente para ouvir o embaraço, não sei se existe essa palavra, mas quando a gente para ouvir o problema do outro ali e a gente ajuda ele a desembaraçar, talvez ao mesmo tempo a gente está desembaraçando algo dentro de nós. E às vezes, conforme a gente vai questionando e vai desenvolvendo esse questionamento, a gente fica mais confuso ainda. E essa é a magia, é o que eu falei, você nunca terá a resposta perfeita, você nunca encontrará todas as respostas do mundo. Por mais que você leia todos os livros sobre neurociência, sobre psicologia, você jamais entenderá 100% do ser humano. Esse é o nível de complexidade de nós e do mundo. É aterrorizante? Talvez. Mas ao mesmo tempo é da hora.
E existirão pessoas ao longo do caminho que vão tentar te impedir de questionar. Eu esqueci de falar sobre isso. Mas, além do fato da gente crescer e começar a ignorar certas questões por achar que já sabe o suficiente, também existem pessoas que vão tentar nos podar. E aqui eu tô falando de uma posição, de certa forma, privilegiada, não é mesmo? Vamos pegar um contexto de trabalho. Um contexto ali onde tem alguém sendo tóxico, abusivo com você ou simplesmente grosseiro. Às vezes você só aceita e não questiona. Porque quando você questiona a pessoa, ela te impede, ela te pode, ela fala: não, eu sou chefe, você cala sua boca. Beleza, você não pode confrontar ela, mas você pode questionar. Entende? Nunca se deixe de questionar. E é claro que eu nunca passei por essa exata situação, mas eu tô tentando bolar exemplos aqui para que vocês consigam entender melhor. Às vezes, tem pais e mães que agem de forma totalmente grosseira ou de forma totalmente irrazoável, sabe? Uma forma sem razão. Então, tipo, a pessoa vai lá e te julga ou te priva de algo totalmente sem razão. Quando você tenta usar a lógica, quando você tenta se impor, se confrontar, essa pessoa fala que você não tem o direito de questionar. Você não tem o direito de questionar porque você não é o chefe. Você não tem o direito de questionar porque você não é o pai, porque você não é a mãe. E não é assim que funciona. Você tem totalmente o direito de questionar. Confrontar alguém é complicado, realmente, porque a pessoa vai tentar usar do poder social dela, não exatamente poder, tipo, físico, de força, mas do poder que ela tem sobre você, com base em hierarquia social, ela vai tentar usar isso para te impedir de confrontar ela, e pode ser que você realmente não consiga confrontar e resolver o problema diretamente, mas questione, porque talvez isso traga um pouco de paz pro seu coração. E isso também serve para relações interpessoais, relações de amigos, porque um amigo é mais velho, então ele fala que você não pode questionar ele, ou então um namorado ou namorada fala que você não tem o direito de questionar por causa disso e isso. Não, você tem totalmente o direito de ter essas questões consigo. Nem sempre será efetivo, mas carregue consigo todas as questões do mundo. Tem espaço para isso no seu coração, tem espaço para isso na sua cabeça. Claro, se você não estiver passando por milhares de problemas, né? Eu sei que sempre existem recortes e tal, então por favor, não tentem destruir tudo que eu falei por causa de recortes sociais, tá bom? Por favor, não rouba a brisa do vídeo, não. Talvez você tentar entender a si mesmo, tentar entender seus sentimentos, suas frustrações, suas tristezas, suas raivas. O que é raiva, não é mesmo? O que me levou a ter raiva? Qual sentimento tá por trás da raiva? Qual sentimento tá por trás do sentimento que tá por trás do sentimento que tá por trás do sentimento que tá por trás do sentimento? Seria um pensamento? Seria uma situação? Seria um trauma? Com tudo isso dito, por favor, volte a se questionar. E eu disse se questionar, não se duvidar. Não é pra você duvidar de toda ação que vai tomar, não é pra você duvidar de todo sentimento que você tem. Não confunda as coisas. É pra você questionar e entender. Porque você duvidar das coisas, você vai começar a dar passos pra trás, você vai começar a se fechar, você vai começar a deixar de tomar atitudes, tomar ações que muitas vezes são até benéficas para sua vida. Então, não duvide tanto de si, mas questione o máximo possível, se é que isso faz algum sentido. Para ser honesto, apesar de eu ter muito tempo livre, eu não fico o tempo todo me questionando ou questionando todos os meus sentimentos. Mas sempre que possível, sempre que eu tô ali numa frustração, eu tento tentar entender a origem para ver se eu consigo mitigar aquilo de alguma forma, sabe? E quando eu tô passando por uma injustiça, quando eu noto alguém sendo injusto comigo, sendo grosseiro, eu tento entender também por que aquilo está acontecendo. É importante lembrar também que às vezes é necessário confrontar. Às vezes você só vai conseguir parar de ser podado a partir do momento que você confrontar e expor a sua razão, né? A sua lógica para aquela pessoa. Chefe, pai, mãe, namorado, namorada, amigo, amiga. Eu acho que eu já falei o suficiente pra gente dar uma boa refletida, né? Se você sente que em algum momento do vídeo você se perdeu, você se distraiu, alguém começou a conversar com você, teve um barulho aí no trabalho, na pausa do trabalho, na pausa da escola, no metrô, no ônibus, assista de novo mais tarde. Não precisa ser agora, você não precisa reassistir agora, mas assista de novo mais tarde. Eu acho que dá pra gente desenvolver reflexões bem legais a partir de tudo que foi dito aqui.
Lembrando sempre que a aba de comentários é o lugar onde a gente pode expressar melhor essas reflexões. Recomendo a todos a interagirem uns com os outros aqui na aba de comentários do vídeo. Recomendo também você, em vez de ficar só nos destaques, né, nos comentários principais, você marca lá em comentários mais novos para dar uma olhada também no que a galera tá postando recentemente, né, no horário que você está vendo o vídeo. Que vai que você está vendo daqui 3 dias, 5 dias, 10 dias, 20 dias, 70 mil dias, né, nunca se sabe. Pra você que tá vendo daqui 70 mil dias, Glerb Glorb, Lorb Surb, Glerb Glorb. Essa é uma língua que apenas humanos daqui 70 mil anos irão entender. Muito obrigado por ter me escutado até aqui. Espero que eu tenha conseguido expressar tudo que eu gostaria de expressar envolvendo esse assunto. Desculpa se eu não fui tão preciso em alguns momentos, desculpa se eu me embolei, mas vocês sabem que esse tipo de vídeo é assim. Aqui no izinho do vídeo e na descrição vai ter o link da playlist de todos os vídeos de conversa desse formato aqui. São vídeos mais pessoais, sabe? Vídeos mais de assuntos mais sérios, mais sentimentais. Vai estar a playlistzinha aí caso você queira consumir todos eles. Muito obrigado mesmo e até uma próxima.